Então, boa tarde a todos. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao curso de Introdução a UX Design. É, né? Eu me chamo Samuel de Souza Fernandes, tenho um ano de experiência na área de UX e UI Design. Sou graduando de Design Gráfico aqui na UDF. E, bom, esses são os meus contatos, se alguém quiser entrar em contato depois para tirar alguma dúvida depois, ou trocar uma ideia, falar alguma coisa, conversar. Então vamos começar então falando o que é UX designer e design e qual que é a diferença UI design, né? Que a gente tem essa aí, às vezes surge essa dúvida, né? Então o termo UX design ele foi criado em 1990 pelo cientista cognitivo Donald Norman quando ele trabalhava na Apple e na época a profissão dele era chamada de User Interface Designer, né? Então era UI Design. Era a pessoa que fazia as telas. Só que todo o trabalho dele era muito mais do que só fazer aquelas telas ali, né? Então ele criou esse termo porque ele projetava exatamente projetava exatamente ali a experiência, né? Ele projetava um produto pro usuário ter uma boa experiência. Então ele criou esse termo, né? O Donald Norman hoje trabalha com como é que fala? Assessoria, né? Então ele é fundador da Nielsen Norman Group, ele e o Jacob Nielsen. Eles dois juntos são os pais aí, por assim dizer, né, da user experience, né? O Jacob Nielsen, ele é o pai da usabilidade. Bom, e o que é user experience, né? User experience é a gente entender quais são as motivações, as necessidades que o usuário tem através de algumas pesquisas que a gente faz, né? É, e o propósito de UX, né, da User Experience, da nossa profissão, é exatamente otimizar a experiência que alguém tem quando está usando um produto, né? Então, por exemplo, aqui, quando a pessoa está tá jogando alguma coisa de realidade virtual, por exemplo, ela tem uma experiência muito mais tátil, por assim dizer, justamente pelo fato de ele estar com óculos ali, né? O óculos, esse óculos Rift que a gente chama, né? O VR, ele proporciona uma experiência muito além do que você só olhar para uma tela de um computador, por exemplo. Né? Então, a nossa função é, através das pesquisas, a gente melhorar a experiência de alguém que está usando um produto ou um serviço, né? E além disso tudo, a gente tem que pensar também não só nas metas que o usuário tem, mas também as metas do negócio, né? Porque, afinal de contas, por mais que a gente se preocupe muito com o que o usuário está pensando, o que ele quer, é muito importante também a gente saber o que o negócio tem de meta, tem de objetivo, né? Porque não adianta nada você fazer uma pesquisa e na pesquisa você descobrir que, por exemplo, ao invés de mandar um e-mail, o usuário prefere, sei lá, mandar um foguete para a pessoa, sendo que a empresa não tem dinheiro para pagar um foguete, entendeu? Então a gente tem que alinhar as metas do negócio, as metas dos usuários e as limitações técnicas que a gente tem hoje, né? Porque não dá pra gente fazer tudo, né? Como eu dei o exemplo, não dá pra gente mandar um foguete com uma carta pra pessoa, né? Tipo, é inviável, é muito caro fazer isso, não tem como. Então são algumas limitações técnicas. É, é. E dentro de UX a gente tem várias profissões, né? Esse aqui a gente chama de guarda-chuva do UX, né? Que engloba várias profissões. A gente que trabalha nessa área, a gente costuma trabalhar muito em equipe. É muito comum a gente trabalhar em equipe. Acontece de a gente trabalhar sozinho também, mas não é o ideal, né? Não é o comum. Então, quando a gente vai trabalhar em equipe, a gente tem várias pessoas com especialidades diferentes para cada processo de UX, né? Para cada parte do processo de UX. Né? Então a gente tem o pesquisador de usuário, né? O User Researcher, que é aquela pessoa que vai atrás dos usuários para fazer pesquisa, para entrevistar, entender o que o usuário está pensando, qual que é o contexto dele. É, e além disso, também fazer pesquisa de usabilidade, testes, né? A gente também tem o business analyst ou então um analista de negócios, né, que ele entende da parte de estratégia de negócios, né, quais são os objetivos
E ele deixa bem claro isso antes de começar o desenvolvimento, né? Tem o Interaction Designer, né, o design de interação, que ele vai projetar toda, tudo que é tudo que o usuário vai, como é que fala, tudo que o usuário vai interagir, né? Então, ele vai projetar as telas, vai fazer um storyboard de como que funciona a jornada do usuário, né? Que os mapas de jornada do usuário, que são tipo, o usuário vai fazer login primeiro, depois entrar na conta, ou vai fazer um login primeiro, né, para entrar na conta, depois ele vai poder mandar uma mensagem e tal. É o fluxo que o usuário vai ter que fazer para executar alguma tarefa, entendeu? Tem o arquiteto de informação, que ele projeta os esquemas de navegação também. Isso também faz parte do storyboarding também, um pouco junto ali com o pessoal de interaction design, né? Tem o visual design, que faz parte mais do final do processo, que é a parte visual mesmo, né? A parte de a tela final é basicamente o que vocês estão vendo aqui agora. Então, toda essa interface aqui, né, do Figma, né, que é o programa que eu estou usando aqui, foi feita por uma pessoa que é de visual designer, né, o UI designer. Tem o front-end developer, né, o desenvolvedor de front-end, né, o cara da programação, né? Ele é que vai fazer toda a parte de integração entre o back-end, que é o esqueleto, né, toda a parte de programação que não aparece, tudo que está no backstage ali. Então ele que vai traduzir tudo que está no back-end para o front-end, né? Vai traduzir todas as animações, todas as interações que a gente projetar, ele que vai fazer em código, né? Tem o estrategista de conteúdo, que é quem vai desenvolver e organizar o que vai aparecer no seu serviço, por exemplo, é, no seu aplicativo, que tipo de texto vai aparecer ali, como que ele vai aparecer e tudo mais, né? E o UX Strategy, ele vai ser a parte que faz toda a parte de projeção de como que o projeto vai ser, né? Ele que meio que vai comandar as coisas, né? A parte de planejamento e tudo mais. E qual que é a diferença do profissional de UX e o profissional de UI? Né? Então, o profissional de UX, ele trabalha com as pesquisas dos usuários mesmo. Ele vai trabalhar diretamente com as pessoas, né? Ele vai fazer teste de validação, pensar na arquitetura da informação, o que vai aparecer primeiro, o que vai aparecer depois, a gente vai ver o que é mais fácil para o usuário naquele momento. E o UI designer, ele é o profissional que ele se preocupa com detalhes, né? Vai ser a parte mais visual mesmo do produto final, como é que vai ser. Então, tipografia, estilo de cor, style guide, né, o guia de estilo, com maior foco na interface mesmo. E aí eu trouxe duas imagens aqui muito interessantes que representam muito bem o que é isso. Então, a gente que trabalha com UX, a gente vai tentar proporcionar, vai projetar um produto para o UX, ou para o usuário ter uma boa experiência, né? Uma boa user experience, né? Que aí no caso é essa fotinha aqui, né? Do menino beijando uma embalagem de Heinz. E a parte de UI é a parte do produto mesmo, né? Da embalagem, como que vai ser esse produto no final. E então a gente não projeta UX, né? Nós não projetamos UX, a gente projeta produtos para ter uma boa user experience, para ter uma boa UX. E qual que é a importância de user experience, né? User experience é importante porque vai fazer o seu produto chegar mais rápido, né, no mercado. Então, tipo, acontece muito da gente, quando a gente está apresentando um projeto, quando a gente está trabalhando e a gente vai apresentar a gente vai apresentar a proposta, né, pro nosso chefe, por exemplo. Ele às vezes pergunta, pô, mas pesquisa é caro, eu vou perder muito tempo nisso, eu não vou conseguir lançar o produto no tempo que eu quero e tudo mais, né? Então, quando a gente parte de algumas heurísticas e alguns princípios, né, alguns padrões que a gente já tem hoje, é um bom começo, mas não é o ideal, porque quando a gente faz as pesquisas, a gente descobre novos erros, a gente descobre novos problemas, novas metas que os usuários têm, novas metas para o produto que às vezes a gente não sabia que a gente tinha, né? Então, pesquisa tem seu custo, mas é muito importante porque você vai economizar isso mais para frente. Quando a gente faz user experience, né, quando a gente faz os processos de user experience, a gente produz melhores produtos, né?
o processo que envolve os usuários e o negócio ao mesmo tempo, tem produtos mais realistas que atendem tanto a necessidade dos usuários quanto a necessidade do negócio. Um grande exemplo disso é a Starbucks, que há um tempo atrás eles estavam com um problema de venda no café deles, que na época acho que estava começando essa coisa de aplicativo de celular e tudo mais. E eles estavam enfrentando um problema que tipo, eles não estavam conseguindo vender direito, né, os cafés e tudo mais. Só um minutinho. É, então, eles precisavam de uma solução para isso. E aí eles contrataram uma agência, né, uma equipe de UX designers e tudo mais. E durante o processo de pesquisa desse pessoal, dos designers, eles descobriram que os usuários, as pessoas que iam tomar café na Starbucks antes, estavam com pouco tempo agora, né? Então estava trabalhando, tinha uma reunião e tudo mais, né? Tinha outros afazeres e eles não tinham tempo para pegar uma fila, esperar o café chegar, esperar o café sair e pegar o café e ir para o trabalho. Então, a partir dessas pesquisas, eles viram que, pô, como é que a gente pode fazer para melhorar isso? Como é que a gente pode fazer para economizar o tempo desse usuário, entendeu? É, então, aí, a partir disso, eles desenvolveram um aplicativo da Starbucks. E aí, nesse aplicativo, você faz o pedido do seu café, do seu, enfim, o pedido que você quer, um salgado, enfim. E a partir disso, você não precisa pegar fila. Você já fez o pedido, você já, já efetuou aquilo ali. É só você passar na Starbucks, pegou o café e foi pro trabalho, deu tudo certo. Você economizou um tempão. Você ainda tem que passar lá, mas tudo bem, né? Os produtos, eles saem mais baratos também. Porque quando a gente envolve os usuários, né, o que a gente chama de DCU, vou falar isso um pouco mais pra frente. Quando a gente envolve os usuários no processo de design, a gente é, a gente faz produtos com menos problemas, né? Tipo, a gente descobre problemas antes e o produto sai mais barato. Porque quando a gente descobre um problema, né, um problema de usabilidade, antes da gente lançar o produto, ele sai mais barato, porque geralmente quando você está fazendo esse processo, você está fazendo ou ele no papel, ou então você está fazendo ele muito mais simples em um programa, entendeu? E aí a partir disso, a gente consegue fazer produtos como é que fala? Com menores problemas, né? Então, para cada $1 gasto para resolver um problema durante a fase de design, durante o processo de design, durante o início do processo, seriam gastos $10 para resolver o mesmo problema, exatamente o mesmo problema, durante o desenvolvimento, então durante a fase de codificação, que é a parte onde os programadores já estão desenvolvendo e tudo mais, que é uma parte mais cara, é, e $100 ou mais depois do lançamento, né? O risco também é menor, né? Então, como eu disse antes, quando a gente envolve os usuários, né, no processo de design, é, a gente consegue descobrir falhas e motivações antes do produto final, né? Porque hoje em dia esses produtos digitais, eles têm, eles, eles, eles costumam ser atualizados constantemente, né? Então eles meio que nunca são acabados de fato, né? E aí acontece que uma abordagem quando você bota o usuário dentro desse processo, você tem um menor risco de falha, como eu falei antes, né? Você descobre um problema antes, você resolve um problema antes, e no final o produto sai com a melhor. Ele sai projetado tentando fazer com que o usuário tenha a melhor experiência possível naquele momento, com aquele produto, com aquele serviço. É, as pesquisas em UX, elas geram mais insights, porque às vezes a gente vai tomar quando a gente vai tomar decisões, é bom a gente se basear nos dados que a gente tem. Então, quando a gente faz uma pesquisa, é importante que a gente entenda o que o usuário está querendo dizer ali, né? Então, o que o usuário respondeu. Quando você vai fazer, às vezes você vai fazer uma pergunta, essa pergunta pode ser muito fechada, ou então ela pode ser aberta demais, e o usuário pode responder alguma coisa que não faz muito sentido ali com o que você esperava, né? Então, é importante a gente ter atenção nisso, porque é, essas perguntas que a gente faz, a entrevista que a gente faz, elas vão gerar muito mais insights, né?
quando a gente faz as perguntas certas para o produto que a gente está pensando, né? E aí, a partir disso, a gente consegue analisar também a jornada do usuário e a tradução dessas informações, né? Então, a gente pode ter vantagens competitivas através disso, né? Porque é muito importante pro negócio, né? Para quem está bancando isso daí, né? Porque é muito importante para quem está bancando isso daí, quem está bancando o seu projeto, né? O seu design ali, por assim dizer, que ele tenha alguma vantagem competitiva, porque ele quer ter um lucro, ele quer ter um retorno, né? Os produtos mais fáceis, eles geram mais lucro também. E como é que a gente sabe disso, né? Porque a gente tem grandes exemplos aí, né? Que é a Apple, a Google e hoje em dia que surgiu por agora atualmente, né? A Alexa. Né? Quando eles envolvem o processo de design centrado no usuário, né? O DCU que a gente chama, é, é, isso faz com que a gente atenda às necessidades tanto dos usuários quanto do negócio ao mesmo tempo, né? E proporcione uma melhor experiência possível. Né? Pegando como exemplo aqui o Google e a Apple, por exemplo, eles têm um princípio de design bem parecido, que é ser o mais simples possível. Então, o Google é uma caixa de texto e um botão de procurar, que você acha qualquer informação que você quiser, ou quase qualquer informação, né? É, e, e a Apple também, é um botão que você faz várias coisas, você consegue fazer várias coisas só. É tipo uma questão de você apertar um botão mais de uma vez ou apertar e segurar. Ele tem várias funções em um único lugar, então é bem simples de usar, né? A Alexa também é a mesma coisa. Você faz um comando de voz ali, tem pouquíssimos botões e você consegue usar ela de forma muito fácil. É muito simples, né? Mas isso também não é determinismo, porque existem programas hoje que são bem complexos e eles são fáceis de usar, mas para um certo público, né, para um público mais específico. Eu peguei como exemplo aqui é, o Adobe After Effects, né, que é um produto que ele, quando a gente olha assim, ele fala, cara, é um produto complexo, super difícil de usar, tipo, eu não estou entendendo nada que está nessa tela, né? Mas é porque é um produto que não foi feito pra gente, né? A gente não é o usuário foco desse produto, né? Com certeza, no processo de design deles, da Adobe, né? Eles com certeza fizeram pesquisa com pessoas que usam, que fazem edição de vídeo, que usam esse tipo de software, para entender como que era mais fácil para eles, né? Porque a gente vê um monte de botão, um monte de coisa, quando a gente pensa assim, pô, se tivesse mais escondido, acho que talvez fosse melhor. Mas, na verdade, é muito importante por exemplo, né? É muito importante para quem está usando, né, o editor de vídeo, ele ter tudo na mão, tudo ali bem próximo dele, bem claro para ele, né? Então, para quem está olhando isso aqui e é editor de vídeo, por exemplo, cara, sabe tudo o que está acontecendo, entendeu? Ou então tem uma plena ciência do que está acontecendo e sabe, tem mais experiência, né? E isso gera uma boa experiência para ele, porque para ele é fácil de usar, entende? Então, o DCU, ele ajuda, né, o design centrado no usuário, ele ajuda a gente a tomar decisões, melhores decisões, e faz com que o produto chegue mais rápido no mercado também. Então, quando a gente fala de tomar decisão, acontece muito de acontecer algum tipo de conflito, né, com o stakeholder, né? O stakeholder é a pessoa que tem contato com o seu produto, né? Seja ela como usuário ou seja ela como investidor, né? Um diretor de empresa, por exemplo, ele é um stakeholder, né? Ele é quem está bancando aquele produto ali. Quando a gente, então às vezes rola um conflito, né, entre um diretor, por exemplo, e você que tá ali atuando como UX designer, de, pô, o cara chega e fala, eu acho que a minha ideia aqui é boa porque eu conheço o meu público e tudo mais. Só que nem sempre ele fez uma pesquisa para aquilo ali, nem sempre, ele pode estar certo, mas nem sempre ele fez uma pesquisa, nem sempre ele se embasou em alguma coisa e vira uma discussão muito de achismo também, né? Então, quando a gente coloca o usuário ali, no meio da discussão, seja ele a pessoa mesmo, né, de fato ali, ou então uma persona, né, que é a pessoa uma pessoa fictícia, né, uma pessoa que a gente cria baseado nas entrevistas que a gente faz. Quando a gente cria, ou quando a gente coloca a persona no meio ali da discussão, a gente consegue tirar um pouco desse poder de decisão que o stakeholder tem, né, de às vezes colocar o que ele acha que é bom, mas às vezes não é, e ver o que o usuário quer, né? Qual que é a necessidade do usuário mesmo. Então isso ajuda a tomar melhores decisões.
E qual que é a importância da pesquisa? Bom, pesquisa é muito importante porque existem vários tipos de pesquisa, na verdade, né? Então, para cada tipo de produto que você estiver desenvolvendo, para cada tipo de produto que você estiver trabalhando, e para cada fase do produto também, você vai ter um tipo de pesquisa diferente, né? Então, se eu tiver, se eu tiver fazendo uma pesquisa que eu quero saber qual é a melhor tela, né? Ou então qual que é o melhor botão, por exemplo, para uma determinada tela, se é o botão verde ou se é o botão vermelho, eu faço um teste AB, né? As pesquisas são baseadas muito em de onde a gente tira informação, né? Se são das atitudes dos usuários ou do comportamento dos usuários, e também qual o tipo de abordagem, né? Se é qualitativo, se é quantitativo, né? Então, quando a gente fala de um teste AB, por exemplo, a gente tá vendo muito a parte comportamental, né, dos usuários e o qualitativo também, porque a gente vai botar duas telas parecidas com botões de cores diferentes ou fontes diferentes, e a partir disso a gente vai ver, com base nos números, né, na quantidade dos usuários, qual que é o comportamento deles, qual que eles costumam gostar mais ou qual que eles preferem usar, né? Quando é um teste mais que você quer saber como que os usuários pensam, o que eles estão pensando quando eles estão usando um produto, às vezes um teste em laboratório, um teste de usabilidade em laboratório, né, ou em contexto, pode ajudar, né, que ele é qualitativo, então ele vê a qualidade do produto, ele vai ver como que funciona, como que o usuário está pensando ali naquele momento, o que ele está passando na cabeça dele, e a partir disso vai ver também os comportamentos, né? Então você vai botar, você desenvolveu um protótipo, aí você chama um usuário para teste, né? Ele vai estar numa sala controlada ali, um ar condicionado, e tudo mais, né? E a partir disso é, você vai estar de moderador ali, né? Então você pode estar gravando a tela e tudo mais. Então vai ser uma sala isolada só para aquele usuário. Ele vai estar sozinho ali e você vai estar no backstage, né, numa sala com vidro ou alguma coisa assim. Né? E lá você pede para ele falar assim, pô, quando você estiver fazendo alguma coisa, eu gostaria que você pensasse alto, né? Às vezes não acontece, mas enfim. Então, e aí o usuário vai lá e fala o que ele está pensando e tudo mais, né? Então, para cada tipo de pesquisa, para cada fase do projeto, você vai ter um tipo de pesquisa diferente, né? Então, que vai coletar diferentes tipos de informação. E a pesquisa também ela deve abranger, né, deve abordar pontos muito além da interface, né, da tela final. Porque quando a gente contextualiza o usuário, é muito importante que a gente saiba o que está acontecendo, né, aonde que ele está, quem que é esse usuário, o que ele sente quando ele está usando o produto, que tipo de conhecimento ele precisa ter ou não para usar esse produto, né? E o que ele está pensando, o que ele está sentindo ali quando ele está usando aquilo ali, quando ele está usando o produto, né? É muito importante a gente saber isso, porque às vezes a gente está desenvolvendo um projeto, né, um produto, às vezes a gente está desenvolvendo um produto é, para uma empresa e às vezes os usuários que você quer atingir ou que você tem que atingir não bate com o seu projeto, né? Às vezes você está, vamos supor aqui, botar um exemplo bem gritante assim, né? Às vezes você está fazendo um projeto assim, de um carro super tecnológico, super high-tech, né? Que vai ser caríssimo o projeto. E você tem que atingir, por exemplo, sei lá, uma comunidade carente, sabe? Uma comunidade onde eles não têm muito recurso. Então você tem que entender o contexto dele, você tem que entender que tempo que ele tem, aonde que ele está inserido, os relacionamentos que ele tem, aonde que ele está, né? Porque se você desenvolve um projeto desse, né? Se você desenvolve um carro super tecnológico lá que vai ser caríssimo no final das contas, né? Para o público que é uma comunidade carente, tipo, eles não vão ter recursos para isso, né? Eles não vão querer comprar aquilo ali não é útil para eles, né? Não é do interesse deles aquilo ali. Então é muito importante a gente saber como que é a vida dessas pessoas, não a fundo, né? Porque senão, mas assim, a gente saber como é que eles se comportam, né? E o que forma a experiência do usuário, né? Como é que funciona isso? Bom, a experiência do usuário, quando a gente está projetando um produto, ela tem 5 etapas, né? 5 etapas básicas aí, que é a parte de estratégia, de escopo, estrutura, esqueleto e a superfície, né? Que é a parte de visual. Então, na parte da estratégia, a gente tem a gente vai ter a parte de os objetivos do negócio e o que os usuários precisam, né? As necessidades deles. Então, nesse primeiro estágio, né, que é o estágio mais abstrato, né, mais
que está na parte mais de ideia mesmo, mais de concepção, né? Ele vai dizer respeito exatamente ao que a gente espera que o produto seja, não necessariamente o que ele vai ser, mas o que a gente espera que ele seja. E também vai tentar descobrir quais são as necessidades que os usuários têm, né? E aí, a partir disso, a partir desse querer descobrir o que o usuário quer, a gente vai para a parte de escopo, né, que é levantamento de dados, né, as pesquisas, as especificações, funcionalidades, quais são as qualidades que o produto deve ter como um projeto, né? Então, como que ele vai ser conduzido, para onde que ele vai, né? Então, aí é a parte onde entra o pessoal de conteúdos e tudo mais, né? Ver o que vai estar escrito, como é que vai ser, o que vai aparecer para o usuário. Né? Depois vem a parte de estrutura, né? Que vem o que a gente vai discutir como que o conteúdo vai ser, como que ele vai ser organizado, o que vai aparecer na frente, o que vai ficar mais para trás, o que vai aparecer primeiro, né? Qual que vai ser a primeira tela. Toda essa parte de discussão ainda meio rabiscado, ainda assim, né? Meio no mundo das ideias ainda. E a partir do esqueleto, a gente já começa a desenhar como que vai ser esse produto, né? A gente já começa a fazer um wireframe, né? Que a gente fala que é um esboço, né? Um desenho bem parecido com o que está aqui mesmo no símbolo, né? Que é tipo é a tela onde tem uma imagem, por exemplo, tem um X, os textinhos com linhas e tal, só para a gente entender como é que vai ser a arquitetura disso, como é que isso vai funcionar, né? E por fim, a parte de visual, né? É a parte onde vai aparecer tudo, né? Tudo que o usuário estiver vendo ali vai ser nessa parte final, que é a parte mais concreta. Né? A parte onde o produto já existe ali, o produto já está sendo feito, já está terminado, enfim. Né? Então, a experiência do usuário, ela começa desde a parte mais de ideia, mais de decisão, o que a gente vai fazer, até o concreto, né? Até o que vai ser mesmo aquilo ali, né? E quais aspectos que atuam na experiência do usuário, né? O que é importante para o usuário para ele ter uma boa experiência, né? É importante que o produto ele tenha todos, se não todos, quase todos esses pontos, né? Que seja um produto valioso, né, para o usuário. Então, tipo, ele tem que querer usar, tem que sentir necessidade de usar, ele tem que querer usar também, né? O desejo, é, ele tem que ter utilidade ao usar o produto, ele tem que querer usar o produto, ele tem que ter acessibilidade, tem que ser um produto que seja acessível para ele. Às vezes ele é daltônico, por exemplo, e ele precisa é, ele precisa tipo enxergar as cores, então ele tem que ter uma opção para ele diferenciar as cores ali, né? O produto tem que ser usável também, encontrável e tem que ter a credibilidade, né? Tem que confiar no produto. Só um minutinho. E como que é o mercado de trabalho hoje, né, de UX design, principalmente aqui no Brasil, né? O mercado de trabalho aqui no Brasil, ele é um mercado que tá em constante desenvolvimento, né? Ele tá o tempo inteiro surgem novas vagas, existem muitas vagas hoje para UX designer, para UI designer, para interaction designer, enfim, né? Para vários campos, né, do desenvolvimento de produtos digitais, né? E todo dia a gente recebe, pelo menos eu recebo no meu LinkedIn, todo dia eu recebo tipo notificação de novas vagas, empresas contratando e tudo mais. Então é um mercado que está muito aquecido, né? Muito aquecido. Lá fora, o mercado já está a todo vapor há muito tempo já, tem uns anos já que ele já está a todo vapor. E lá também é um lugar assim que sobra vaga, as pessoas chegou lá, se você sabe inglês e tudo mais, assim, tem um portfólio, ou às vezes nem precisa ter um portfólio tão assim, né, porque lá fora eles têm mais oportunidades, né, para quem é júnior, por exemplo, né, eu vou falar um pouco disso um pouco mais pra frente. É, mas aqui no Brasil, as oportunidades para user interface, né, que é UI, user experience, né, que é UX designer, e front e back-end, elas são muito abrangentes, né? Elas são muito grandes, tem bastante vaga hoje, e só que a gente enfrenta um pequeno problema, que é o seguinte: para quem está começando agora, né, eu, por exemplo, tenho um ano de experiência, né, então eu também estou começando agora, também, que nem muitos de vocês aqui que vão começar agora. A gente enfrenta um problema um pouco complexo, assim, que aqui no Brasil a gente não tem muita vaga para júnior, né, que
Júnior é aquele profissional que é um pouco mais que o estagiário, né? Um pouco mais que o estágio, né? Ele tem algumas responsabilidades, mas ele ainda assim está em treinamento, né? Então, para quem é júnior, tem bem menos vaga do que quem é pleno, por exemplo, já tem domínio pleno, né? Como diz o nome, já tem domínio pleno do que é aquilo ali, de como é que funciona. E sênior lead, né? Que é líder de equipe, ou então diretor, né? Esses profissionais, eles, tipo assim, tem muita vaga e as pessoas, né, tipo, se matam pra conseguir uma vaga dessa. O processo de o processo de, de entrevista, né, o processo de contratação, o processo de contratação, ele é muito longo, né, tanto até para júnior também. Mas o problema que a gente enfrenta hoje é porque, tipo, como a gente não tem muita vaga, e a gente quer entrar no mercado, como que a gente entra então, né? Porque eles pedem uma experiência que a gente não tem ainda, né? E às vezes é meio complicado isso, né? Então o negócio é a gente desde cedo, então, desde quem está na faculdade aqui, o pessoal que está na faculdade aí, eu também, né? Pegar os projetos que a gente faz na faculdade e entender e já usar como portfólio também, né? Tentar aplicar algum processo de UX, né? Depois, quem quiser dar uma pesquisada depois, né? Como é que funciona algum processo. E aplicar esse processo no seu trabalho da faculdade mesmo, que você pode usar como portfólio, né? Ou então pega um produto que você não que você usa e vai lá na Play Store, na Apple Store e vê as reclamações, né? Vê o que o pessoal tá falando, o que o pessoal tenta entender, o que o pessoal tá dizendo sobre aquilo ali e a partir disso fazer um portfólio mesmo, né? Tentar projetar uma melhoria para aquilo, uma solução para aquilo ali, né? E quais são as habilidades então necessárias para ser um profissional de UX, né? Quais são essas habilidades necessárias? Principalmente hoje em dia a gente tem muito hard skills e soft skills, a gente divide muito nessas habilidades, né? Então as hard skills são as habilidades com software mesmo, né? E processos, né? Então são habilidades que a gente consegue tocar, entre aspas, né? A gente consegue mexer de fato, né? Então, Figma, Sketch, que o Figma é o programa que eu estou usando agora, por exemplo, né? O Sketch, Adobe XD, Abstract, o SurveyMonkey, Zeppelin, enfim, Adobe Photoshop e tudo mais, né? São programas que a gente consegue usar, né? Que você consegue aprender fazendo um curso, né? Ou, enfim. E as soft skills, né? O que são soft skills? São habilidades comportamentais mesmo. São habilidades que você tem em você, que você pode desenvolver e tal, né? Então, empatia, etiqueta pessoal é muito importante, curiosidade. Como eu falei antes, né? A gente que trabalha com design, a gente trabalha muito em equipe. É um trabalho muito colaborativo, né? Você trabalha com pessoas de outras profissões também, não só da área de UX ou de UI, ou enfim, né? Você trabalha com outras profissões também. Você tem contato, então você tem que ter comunicação, você tem que saber como se comunicar às vezes com um engenheiro, sei lá, com um arquiteto, com outras pessoas aí, é, outras profissões, né? E você tem que ter colaboração, criatividade e tudo mais, né? Flexibilidade também é importante, as empresas visam muito isso hoje, né? E como que é um portfólio de UX, né? Eu falei mais cedo, anteriormente, eu falei sobre a gente ter um portfólio, né? Sobre como é que funciona, o que eu preciso ter para ter um portfólio, para entrar no mercado e tudo mais. Bom, para a gente ter um portfólio, perdão, UX é um pouco complicado da gente mostrar como é que é a experiência do usuário, né? Não é como eu mostrei mais cedo, né? Da pessoa beijando a embalagem de Heinz. É um pouco complicado da gente mostrar isso num portfólio, né? De forma visual e tudo mais. Então, os recrutadores, né? Os UX designers que vão te contratar, vão avaliar o seu portfólio, eles vão ver hoje, né? Eles querem ver como é que é o processo. Eles querem saber como é que você chegou lá, né? Quais foram as etapas que você usou, por que você usou aquele processo, como que você chegou naquele produto final, naquele resultado final ali, né? E para isso é muito importante a gente ter storytelling. Storytelling é basicamente a gente conseguir contar a história, né? Só que no caso aqui a gente vai contar um processo, como é que foi a história desse processo, né? Então a forma como a gente narra
né, a solução, como que a gente resolveu um problema, é muito importante para quem estava avaliando isso, entender como é que foi a sua forma de pensar na hora de resolver aquele problema, né? Na hora de chegar nesse resultado, né? Então, e é muito importante também a gente dizer que, tipo, como você vai ser avaliado por outros designers, né? Então, é muito importante a gente ter organização visual e se atentar aos detalhes, porque a gente que é designer, a gente acaba sendo muito detalhista em algumas coisas, sendo bem exigente em algumas coisas, então às vezes é um alinhamento que está um pouco errado, ou então o espaçamento entre um texto e outro que está um pouco complicado ali, e a gente percebe na hora de ler um texto, na hora de ver uma imagem, e às vezes é, isso pode afetar se você vai ser contratado ou não, né? Então é muito importante a gente se atentar a esses mínimos detalhes, né? E além disso também é muito importante a gente ver também, mostrar como que a gente pensa. Como é que foi o meu processo, né? Como é que eu cheguei ali? É como uma redação, né? Como uma redação de vestibular, né? A gente escreve o primeiro parágrafo de introdução, como é que foi, né? E do parágrafo de introdução a gente vai, pega um gancho, a gente bota um ganchozinho no final para emendar com outro assunto no outro parágrafo e assim mais, né? E é importante também a gente mostrar os processos completos, né? Desde a fase de objetivos até o final, até os resultados da pesquisa, né? É, e o e somente é, e onde é que a gente coloca esse portfólio, né? Como é que a gente faz? Depende. Na verdade, não importa muito isso, na verdade. O importante é, é, é quem for te contratar conseguir ver. Né? Às vezes, se você, por exemplo, é, se você aplicou para uma vaga num banco, por exemplo, banco, eu já trabalhei no Banco do Brasil uma vez, há um tempo atrás, e a gente não podia receber documento de fora lá, né? Então, se você me manda um documento por e-mail, por exemplo, eu não vou conseguir abrir, né? Um PDF por e-mail eu não vou conseguir abrir. Então, é muito importante a gente se atentar para onde que a gente está mandando, né? Para o recrutador que eu estou mandando, ele consegue abrir lá o meu portfólio, ele consegue abrir meu PDF lá ou não, né? Então, é muito mais fácil a gente ter links, né? E aí tem muita gente que coloca o portfólio no Behance, que o Behance é mais voltado para a parte gráfica, né, para a parte visual, mas também funciona para UX também, até porque lá você pode colocar texto e tudo mais, né? Tem muita gente hoje que coloca no Medium também, que é um outro site que a gente usa muito, o pessoal publica muito artigo sobre design, né? E tem gente hoje que coloca no Instagram também, né? Posta no Instagram lá, deixa o Instagram público lá, sem pretensão de seguidor nem nada, só para portfólio mesmo, né? Então, vai depender, né? Como que você quer fazer isso, né? O importante é a pessoa conseguir ver e conseguir entender aquilo ali, né? A partir disso, então como que é esse portfólio? Como que é dividido esse portfólio, né? É importante que a gente tenha os objetivos, né? Então, como é que foi o primeiro, como é que foi como é que foram os objetivos? Como é que a gente mapeou esses objetivos? Como que a gente colocou esses objetivos no papel, né? E depois disso, depois da gente analisar os objetivos, pensar como é que vai ser e tudo mais, ver as projeções que a gente quer para o programa, para o produto, né, ou serviço, aí a gente começa a fazer roteiro de pesquisa. Então a gente começa a pesquisar usuários, a gente vê quem que é o nosso usuário, quem que faz parte, é, é, elabora as perguntas, marca um horário para uma entrevista, ou então faz um questionário faz um questionário sei lá, no Google Forms, enfim, né? E depois disso, né, depois que a gente faz as pesquisas, né, as pesquisas com os usuários, a gente vai para a parte de análise de resultados e ver o que deu, quais foram os resultados da pesquisa. Daí a gente vai para a gente cria uma persona, né? E depois da persona a gente faz toda aquela parte de desenvolvimento que eu comentei anteriormente, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, sobre o tio. Aí depois da fase de persona, que vai estar aqui na parte do escopo, né, e estratégia, a gente começa a ver a estrutura, esqueleto, até a parte final, né? Então, só um minutinho. Aqui. Então, é muito importante a gente saber isso. E por final, a gente saber também ver quais são as projeções, né? Quais são os próximos passos, o que a gente vai fazer depois, né? E, bom, é isso. Muito obrigado pela atenção de todos.
É, acabou, então espacinho para perguntas agora. E é isso. Ih, o pessoal tá querendo mais, hein? Ixi, Maria. E aí, gente, não surgiu nenhuma dúvida. Aí, ó, essa questão da persona me lembra publicidade. Tem alguma relação? Tem uma relação, só que a persona. Só um minutinho. A persona da publicidade e a persona que a gente usa em UX são diferentes, né? Ambas, elas querem, né, no final das contas, elas querem ter um lucro maior, né? Porque, tipo, a gente tem que pensar no, que nem eu falei, né? A gente tem que pensar no negócio também. Mas assim, o intuito da persona do pessoal de marketing é mais para vender. Então eles querem saber como que os usuários se comportam, como que as pessoas se comportam para entender qual que é a melhor plataforma, qual que é o melhor meio para aquela propaganda chegar até ele, por exemplo. Então, como é que eu posso impactar mais aquela pessoa? Quando a gente fala de user experience, a gente está falando de experiência, né? Então a gente está falando de como que eu posso melhorar aquilo ali, como é que eu posso melhorar um produto para a pessoa se sentir melhor usando, ou então é, para ela se sentir melhor mesmo, né? Então ter uma melhor experiência. Então são propostas diferentes, mas são personas até parecidas. Até. Tem mais alguma pergunta? Alô, alô. Sem áudio, pronto. Oi. Tem uma dúvida aqui, ó. A Jade está perguntando se você indica algum curso. Indico sim. Tem um curso muito legal da UI Lab, inclusive eles abriram turma recentemente. Recentemente não, acho que eles abriram turma hoje, eu acho, ou semana passada. É, é um curso muito bom, um curso bem prático, né? Ele vai muito além do que a gente viu aqui, que é uma introdução, né? Ele vai passar todo um processo de UX, né? Eles usam lá o Double Diamond lá. Então, e eles usam problemas reais, né? Com produtos reais, né? Eu fiz o curso deles há um tempo atrás, a minha turma foi a turma da Warren, né? Hoje em dia eles estão com uma outra startup, eles estão trabalhando com uma outra startup. Então quem quiser lá dar uma olhada lá, depois vê lá o curso da UI Lab, né? UI Lab. E se alguém quiser também, 10% de desconto, é só usar meu cupom. Fazendo merchan. Samuel 10 o cupom de desconto lá para 10%. Então. E tem um curso também muito interessante do Aparício Júnior, que é o do curso da Design Circuit, né? Quem quiser procura no Instagram também, é um curso muito legal. Eu estou fazendo ele. É um curso, o custo dele é um pouco maior, né? Ele é um curso um pouco mais caro, mas também é excelente. É um curso muito completo, é muito dinâmico também e tem a parte prática, né? Que é bem importante. Então, esses dois cursos aí, ó. E o da Mergo também, cursos da Mergo também são muito bons. Tudo no Instagram, gente. Vocês podem dar uma olhada lá no Instagram, lá tem, tem Instagram deles lá. Aí nós temos a Paula aqui, Samuel, que está pedindo Uhum. para você falar de novo do Starbucks, Da que Starbucks? ela não entendeu muito bem. A questão do Starbucks. Parece que não entendeu muito bem e perguntou se você podia falar novamente sobre essa questão. Uhum. O que exatamente você não entendeu? Só pra eu me situar. Paula, cadê a Paula? Eles fizeram um aplicativo. Isso. Eles desenvolveram um aplicativo e nesse aplicativo as pessoas conseguiram, né, o resultado do processo de toda essa parte de UX, né? O resultado desse aplicativo foi que as pessoas conseguiram, ao mesmo tempo que economizar tempo delas e conseguir comprar o café delas que elas queriam, né? A empresa também teve mais lucro, né? Porque elas conseguiram voltar a vender o café que elas estavam vendendo antes. Então, foi um bom resultado. Nós temos uma outra pergunta aqui, que é qual a diferença do UI designer para o visual designer? Então, na verdade, o visual design ele tá é como se fosse um é como se ele fosse um guarda-chuva também, né? Porque dentro de visual design a gente tem UI design, que é a parte de interfaces, né? Visual design também tem a parte de motion graphics, que mexe com a parte de é, como é que fala? As micro interações, né? Animações dentro de um aplicativo, essas coisas. Então,
Visual design é tudo aquilo que vai para a tela, né? Tudo aquilo que o usuário está vendo, tudo que está enxergando ali, parte visual. O Everton está perguntando se todas essas carreiras que você mencionou Uhum. precisam saber algum tipo de programação. Dependem de algum tipo de programação. Depende. Front-end e back-end, sim, né? Geralmente, front-end eles usam mais HTML, CSS, JavaScript, né? O pessoal de back-end usa Python, outras programações, assim, eu não sei exatamente as linguagens, mas assim, na parte de design, não. E aí UX design não precisa saber programar, você não tem que saber programar. UI também não. Hoje em dia, no mercado de trabalho, é muito comum, é bem comum a gente encontrar vagas que um dos pré-requisitos, tanto para UI quanto para UX design, é saber programar, mas isso não é correto. Por quê? Porque hoje em dia as empresas elas querem contratar um profissional que faça tudo, né? E às vezes esse profissional que faz tudo, as coisas que ele faz, ele pode não fazer tão bem feito assim. Então, quando a gente fala de UX design, é uma pessoa que, tipo, ela está preocupada em proporcionar experiência. Ele não vai programar nada, ele não tem que programar nada. Mas é claro, se uma empresa está pedindo, então provavelmente eles precisam de alguém que faça a parte de UX e também a parte de programação, né? Mas não é o correto, assim. Olha, o pessoal está falando aqui que o curso é um pouquinho caro, mas parece que vale a pena o investimento. Os cursos de Você UX tem são. algum cupom? Oi? Você tem algum cupom de desconto? Você tem algum cupom de desconto? Tenho. Pra UI O Lab pessoal eu está tenho. falando que é caro. Pra UI Lab eu tenho, de 10%. Aí o cupom Ótimo. é o Samuel 10. Só quando vocês forem comprar lá, só Não é o colocar o. 10, gente. Isso. Vou colocar aqui no chat. É. É minúsculo, tudo minúsculo. É o 10. Isso. Tá. 10%. Isso. Outra coisa, Samuel, estou pedindo para você disponibilizar seu LinkedIn, seus dados, seu Instagram. Disponibilizo, só um segundinho. Deixa eu deixar. Deixa eu deixar. Lá no comecinho. Só um minutinho. Aqui. Tá Eu tudo vou aí na ver com tela. ele, gente, se tem a possibilidade dele disponibilizar e depois a gente manda para vocês junto com a gravação, pode ser? Beleza. Mais alguma dúvida? Aí, gente, no e-mail. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Só falar aí. Tô querendo o link aqui. Todo mundo pegou? Pronto, olha, todo mundo disponibilizando. Obrigada, gente. Então, gente, mais alguma dúvida? Eu já disponibilizei o link para o certificado. Tem que se inscrever lá na atividade. O certificado fica liberado em até 3 dias na área do aluno, para depois vocês colocarem na horas complementares. Samuel arrasou aí na apresentação, já tirei uns prints, coloquei lá no Insta do Design Interiores, Muito obrigado. tá? Depois a gente vai ver se disponibiliza a gravação do evento para vocês. Beleza. Então, Samuel, quer finalizar falando alguma coisa? Queria só agradecer Finaliza. a participação Dá de um tchau, todos. galerinha. Agradecer a participação de todos. Muito obrigado aí por todo mundo que apareceu. Pelas dúvidas aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, me manda uma mensagem lá no meu Instagram lá. Ou então, sei lá, me manda um e-mail, manda uma mensagem no WhatsApp, quem tem meu WhatsApp. E é isso aí. Muito obrigado por tudo. É isso. Gente, vamos continuar. Tem um monte de palestra ainda, hoje até mais tarde. Tá tudo disponível lá no Linktree. E aí, vamos embora todo mundo que tá bombando essa Semadia esse ano, hein?
Obrigada, Samuel. Sua palestra foi ótima. Muito Muito obrigado. obrigada. Eu que agradeço. Qualquer coisa, é só mandar uma mensagem. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Um abraço. Oficina de fotografia. Peraí, Nádia, vou dar uma olhada aqui e te respondo.